Maranata, amados irmãos em Cristo Jesus. Que privilégio é para mim poder estar aqui hoje com os irmãos compartilhando de mais um daqueles ricos e preciosos ensinamentos que nós só encontramos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a prestar bastante atenção agora em algumas frases, em algumas situações que eu vou colocar aqui, para que você pense comigo em uma única palavra que seja capaz de sintetizar a ideia de todas elas. Vamos lá? Prestar falsos testemunhos, exagerar ou enfeitar uma verdade com informações fictícias, atenuar o pecado em benefício próprio ou em benefício alheio, esconder o pecado, encobrir o pecado para se auto-beneficiar ou beneficiar outra pessoa. Não cumprir com as promessas e palavras ditas. Fazer trapaças e dar falsas desculpas. Com uma só palavra, como você definiria esta situação? Eu as definiria como mentiras. Hoje, veremos mais um daqueles mandamentos mútuos que nos ajudará a proteger os nossos relacionamentos pessoais, sejam eles na igreja, na família, no trabalho, nos estudos, entre os amigos. Não mintais uns aos outros. O texto base para a nossa reflexão desta noite é Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Onde a palavra de Deus vai nos instruir da seguinte maneira: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olhando para esse texto, esta noite vamos nos propor a responder algumas perguntas. O que é a mentira? Mentir é falar falsidades de forma consciente e intencional. Em um sentido amplo da palavra, mentir é fazer algo parecer o que não é. Logo, quando eu presto um falso testemunho, eu estou fazendo com que uma mentira possa parecer uma verdade. E isso não é correto. Isso é uma mentira. Porque quando eu presto um falso testemunho, eu estou falando de algo que eu não vi, que eu não ouvi, fazendo aquela minha mentira uma verdade. Outro exemplo: contar uma verdade acrescentando fatos fictícios. Isto é uma mentira. Eu estou exagerando na verdade. Para quê? Ou por que motivo eu faria isso? Porque eu estaria introduzindo mentiras, fatos fictícios que não existiram dentro de uma verdade. Eu poderia simplesmente contar apenas a verdade. Mentir é atenuar pecados, é esconder pecados, é encobrir pecados de forma a minimizá-los ou a ocultá-los para tirar proveito próprio, para beneficiar a mim mesmo, para beneficiar a outra pessoa. Mentir é não cumprir com as palavras que eu falo. É não cumprir as promessas que eu faço. Isto é mentira. Quando ou se eu proceder desta maneira, eu estarei mentindo. De uma forma bem sucinta, a mentira é qualquer instrução que desvia ou perverte a verdade. Mas de onde, então, vem a mentira? Toda mentira é proveniente da natureza pecaminosa do ser humano. A mentira, ela brota de um coração enganoso e corrompido pelo pecado.
A mentira, ela esconde os preceitos perversos, ímpios e enganadores da alma do ser humano. Veja comigo o que Jesus disse a respeito da mentira no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desta forma, a mentira, ela é a marca de uma pessoa que não foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus e ainda é filho do diabo. Pastor, você está me chamando de filho do diabo? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que está te dizendo. É Jesus que afirmou que o diabo é o pai da mentira. Que todos aqueles que satisfazem as vontades do diabo, estes são filhos do diabo. Jesus afirmou isso em João capítulo 8, versículo 44. Você leu o texto comigo. A filiação de uma pessoa, ela é confirmada pela conduta dela. O filho, ele manifesta as características do pai. O diabo é o pai da mentira. Logo, quem vive na mentira é filho do diabo, porque fala o que lhe é próprio, porque busca satisfazer as vontades do diabo e não a vontade de Deus. Satanás, ele introduziu a mentira no mundo. Você vê isso em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando ele engana a Eva para que ela coma aquele fruto e também dê ao seu marido, a Adão. O diabo, ele jamais se firmou na verdade e deseja que aqueles que o seguem também andem na mentira. A mentira é proveniente do diabo, do pecado, de um coração enganoso e corrompido pelo pecado. Ao mentir, o diabo procura satisfazer os seus próprios desejos. Assim como, quando qualquer um de nós profere mentiras, nós estamos satisfazendo os nossos próprios desejos. Estamos agindo em benefício próprio ou para beneficiar aqueles que estão mais próximos de nós, aquele que nós gostamos. Aqueles que mentem buscam uma única coisa: o que lhes é conveniente. Ou seja, se você mente é para beneficiar a si mesmo ou para beneficiar alguém que está muito ligado a você. Agora, sabendo o que é a mentira e de onde vem a mentira, devemos obedecer e cumprir o mandamento recíproco: não mentais uns aos outros. Você está diante de um mandamento. Você está diante de uma ordem de Deus. Não é uma escolha, é um imperativo. Não mentais uns aos outros. Mas por que, pastor, eu não posso mentir? Nem que seja aquela mentirinha pequenininha. Não podemos mentir uns aos outros. Porque se estamos em Cristo, somos nova criatura. O texto que Paulo escreve, ele é claro. Ele diz: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, a velha natureza não está mais presente em você. Não deve estar mais presente na sua vida, a menos que você nunca foi regenerado pelo Espírito de Deus. Porque se você está em Cristo, o velho homem, que aqui representa tudo o que somos, toda a nossa natureza pecaminosa, já não é uma realidade em tua vida. Ela já não está mais presente em sua vida.
Agora você carrega um novo homem, carrega as marcas de Cristo. Você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus para a obediência da justiça de Deus. Você que agora é filho, que foi transformado pelo Evangelho, você deve satisfazer a vontade do seu Pai, a vontade do nosso Deus, deixando as obras infrutíferas das trevas e glorificando ao Pai Celestial. Oh, meus irmãos, visto que o velho homem morreu em Cristo e o novo homem vive em Cristo, andemos em novidade de vida. Andemos conforme a nova natureza, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, a saber, Deus. Se você está em Cristo, você está sendo transformado dia a dia, segundo a imagem de Deus, a imagem do perfeito e santo Deus. Assim devemos ser nós. Sede santos, porque santo é o vosso Pai Celeste. Deus, Ele nos regenerou, a fim de que possamos o conhecer. Deus, Ele nos regenerou, a fim de que possamos, em novidade de vida, fazer aquilo que é próprio de Deus. Deus, Ele nos regenerou, a fim de que a nossa mente seja transformada e a nossa vontade ela seja moldada segundo a imagem de Deus. Deus nos regenerou, a fim de que a sua glória seja manifesta em mim e em você. Você não foi criado por Deus para ser um filho do diabo. Você não foi criado por Deus para ser um escravo do pecado. Você não foi criado por Deus para ser um mentiroso. Não foi isso que Deus fez. Você foi criado para ser filho amado de Deus, regenerado em Cristo, abençoado e transformado para viver para a glória de Deus e se renovar a imagem do nosso Criador dia a dia. Então não podemos andar mais na mentira e por isso não devemos mais mentir uns aos outros. Pastor, mas aquela meia verdade pode? Aquela verdadezinha que eu só conto um pedacinho. Eu posso contar isto? Eu posso falar assim então? Uma meia-verdade significa algo oculto, sem transparência, que deixa uma falsa impressão ou provoca uma distorção da verdade. Em que, em última análise, é uma boa definição para mentira. Pastor, mas o senhor não sabe, o senhor não entende a confusão que isso vai dar se eu falar a verdade. Deixe-me te dizer uma coisa. Se você não falar a verdade, por medo da confusão que isto pode causar, você vai estar mentindo. E quando Deus colocar luz sobre esta mentira, a confusão vai ser pior. Então, é melhor enfrentar o problema por falar a verdade do que enfrentar o problema por falar uma mentira. Não minta. Se você tem que assumir o dano, se você precisa enfrentar uma confusão, que seja por você falar a verdade e não mentir. A verdade, meus irmãos, quando ela é dita, quando ela é estabelecida, ela vai nos deixar mais leves. Nós vamos ficar em paz, nós vamos deitar no nosso travesseiro e termos uma noite tranquila com aquela sensação que não estamos devendo nada nem escondendo nada de ninguém. Agora, se essa mesma noite for banhada em mentiras,
ela vai ser uma noite de terror e pesadelos. Porque você vai estar com a sua consciência pesada. Você vai estar em pecado. Você vai estar fazendo aquilo que é próprio de Satanás, mentindo. Se sois regenerados em Cristo, pratique a verdade. E não mais mentais uns aos outros. Para concluir, quero ler para vocês o texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 20 a 25, Paulo diz: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo vai falar aqui aos Efésios algo bem parecido que nós já vimos ele falando aos Colossenses. Que não devemos mais mentir uns aos outros. Que não podemos mais andar segundo a velha natureza, porque já fomos revestidos do novo homem. Já fomos revestidos da glória de Deus que nos criou para andar em novidades de vida. Para andar segundo a verdade em Cristo Jesus. Que fomos criados em justiça e em retidão, procedentes da verdade, para que não mais andemos mentindo uns aos outros. Ele fala, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele nos dá uma nova motivação, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, como membros, como corpo de Cristo, como parte integrante deste corpo, não podemos mais andar em mentiras. Eu quero trazer uma ilustração, talvez um pouco grotesca no sentido de que isto não acontece. Mas eu quero exagerar mesmo, para você ter a ideia do que é a mentira dentro do corpo de Cristo. Quando você vai se alimentar, você vai precisar basicamente, eu estou simplificando aqui, de dois membros, da boca e das suas mãos. Porque é as suas mãos que vai pegar o talher, ir ao prato e trazer a comida até a boca. Agora, vamos dizer que esta mão, é bem grotesco o exemplo, tá? Mas eu quero que você entenda. Ela resolva mentir. Ela resolva enganar o corpo. Então, ao pegar a alimentação, em vez de trazer a comida para a boca, ela leva a comida aos olhos. Diz, eu não quero fazer isso. Eu não vou botar na boca, eu vou botar nos olhos. Mas a comida deve vir para a boca. Esta mão, ela vai causar danos ao corpo de Cristo. Ela vai furar os olhos. Ela vai manchar, ela vai sujar o corpo. Por causa do engano que ela cometeu. Ao invés de introduzir a comida na boca, ela introduziu nos olhos. Assim é o membro do corpo de Cristo quando ele anda em mentira. Ele causa dano ao corpo. Ele suja o corpo de Cristo e não somente a ele. Assim, meus irmãos, vamos andar em retidão, porque somos nova criatura. Vamos nos revestir da nova natureza, nos despojar, nos despir do velho homem. Porque o velho homem ele só agrada ao pecado, ele só agrada ao diabo. Mas o novo homem
vivendo a nova natureza, ele vai agradar ao Pai Celestial. Ele vai agradar a Deus. Por isso, não mintamos mais uns aos outros. Falemos sempre a verdade. E se você não deseja mentir, se você quer andar na verdade, então pratique aquilo que é bom. Pratique aquilo que é saudável. Que eu garanto a você, nunca, mas nunca, você precisará mentir. E assim, então, o desejo que você tem de estar proferindo mentiras, ele não vai existir, porque não vai haver a necessidade. Não mintais uns aos outros. Antes, deixe a mentira. Fale cada um a verdade ao seu próximo. Porque fomos criados em Cristo para andar segundo a justiça e a retidão que procedem da verdade, para andar conforme o nosso Pai, que nos fez e nos molda segundo Ele é. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus esteja conosco, que nós possamos viver para a glória de Cristo. Amém.